algum dia. O modelo padrão é uma teoria altamente limitada, e poderá nunca explicar os fenômenos listados em seu artigo. Um número crescente de cientistas dissidentes concorda com Kant e está procurando alternativas ao modelo padrão da teoria quântica. Chamamos esses cientistas de dissidentes porque eles verdadeiramente se voltam contra o status quo. A despeito de suas falhas profundas, o modelo padrão é uma das teorias mais bem verificadas experimentalmente na história da ciência. A maioria dos cientistas opta por não lançar luz nas áreas sombrias em que as coisas não funcionam bem, ou não funcionam de jeito nenhum. É simplesmente mais fácil ignorar os problemas ou acalentar a esperança de que alguém, um dia, encontrará uma maneira de resolvê-los. Infelizmente para eles, a maioria das soluções está transformando radicalmente o que se converteu em dogmas quase sagrados do modelo padrão. Não localidade, ação fantasmagórica à distância. Experiências numa área específica da física quântica, chamada de entrelaçamento quântico, têm rendido resultados surpreendentes que estão subvertendo crenças bastante antigas. O entrelaçamento é uma propriedade curiosa de algumas partículas que as interconecta para sempre. Quando duas partículas, ou átomos ou moléculas, estão entrelaçadas, não se pode mais considerá-las entidades separadas, mas sim um sistema holístico. Elas se tornam mais como um objeto único, mesmo quando essas duas partículas individuais estão separadas por uma enorme distância. A história do entrelaçamento é imensamente fascinante. Pode-se ler a respeito na internet e na maioria dos livros de física. Basicamente, a teoria propõe as experiências comprovaram que, se duas partículas alguma vez tiveram uma conexão, se foram criadas juntas, interagiram durante o curso de sua existência ou compartilham certas propriedades intrínsecas estarão para sempre entrelaçadas. Ao mensurar uma propriedade de uma das partículas do par, descobre-se algo específico sobre a outra, mesmo que ambas estejam separadas por anos-luz. O entrelaçamento mostra que o mundo quântico se baseia na não localidade, o que significa em linhas gerais que causas locais podem surtir efeitos à distância, mesmo quando não existe nenhum meio possível de um sinal ou força a transitar entre dois objetos com velocidade suficiente para criar uma relação de causa e efeito. Por exemplo, imagine um par de partículas, A e B. Queremos medir uma propriedade quântica chamada spin, rotação, que pode assumir um de dois estados, o que, para simplificar, podemos chamar de spin up, rotação para cima, e spin down, rotação para baixo, Cada partícula quântica está em uma sobreposição de estados, ou seja, spin up e spin down ao mesmo tempo, até ser mensurada e escolher um estado ou outro. É verdade. Isso é física quântica. No momento da medição, se a partícula se mostrar em spin up, rotação para cima, a outra partícula, B, deve ter uma rotação contrária, para baixo. Mas ainda, a partícula B deve permanecer correlacionada com a partícula A, não importando o quão distante uma está da outra. Digamos, por exemplo, que antes de medir a partícula os cientistas enviem a partícula B para fora da Via Láctea. Quando medirem a partícula A, eles saberão instantaneamente o estado da partícula B, que terá o spin oposto ao da partícula A. O que acontece a uma partícula do par afeta instantaneamente o que acontece a outra. Como é possível? A partícula B está fora da galáxia? Para informação alcançar a partícula B instantaneamente, seria preciso violar a lei segundo a qual nada pode se mover mais rápido que a velocidade da luz. Na verdade, não existe nenhuma explicação causal para o entrelaçamento e, por extensão, para a não localidade, dentro do domínio do modelo padrão. Mas o fenômeno é real. Já foi experimentalmente verificado para além de qualquer dúvida. Einstein, num lance memorável, chamou a não localidade de ação fantasmagórica à distância. Em sua opinião, esse fenômeno indicava que havia algo muito errado com a teoria quântica. Contudo, como afirmamos antes, o fenômeno foi muito bem testado, e por meio dele os cientistas têm investigado o teletransporte de partículas quânticas entrelaçadas. Contudo, até poucos anos atrás, acreditava-se que o entrelaçamento se restringisse ao fenômeno quântico e não pudesse ocorrer no macromundo, no nível dos átomos, e muito menos em qualquer coisa maior que isso.
Mas em 1998 os cientistas conseguiram dar um forte golpe nessa crença por meio do entrelaçamento de partículas relativamente complexas do macromundo chamadas fullerenos e outras, mesmo moléculas maiores, como veremos a seguir. Quando a física quântica e a clássica se encontram, os cientistas sempre presumiram a existência de uma fronteira a partir da qual as regras quânticas cedem lugar às da física clássica do mundo comum e que o princípio de incerteza de Heisenberg e o problema de mensuração da interpretação de Copenhague não se aplicam ao macromundo. O mundo normal, cotidiano, revela-se apenas por meio das regras da física clássica, não da quântica. Uma maçã, uma pessoa ou uma montanha não são uma probabilidade que se consubstancie somente quando a observamos. Durante uma caminhada, enquanto se contempla a beleza das árvores ao redor, pode-se tropeçar numa pedra não percebida do caminho. Os cientistas estavam seguros de que em algum lugar, em algum nível, existiria uma fronteira clara separando o mundo quântico do mundo clássico. Cruzar essa fronteira hipotética representa a maior mudança de fase de todas, mas até muito recentemente ninguém tinha sido capaz de detectar onde e como isso acontece. Constatou-se que, afinal de contas, esse limite tão definido não existe. Em 2003, Marcus Arndt e Anton Zeilinger, do Instituto de Física Experimental da Áustria, foram capazes de demonstrar experimentalmente a natureza ondulatória das moléculas, tais como a da biomolécula tetrafenilporfirina e a da volumosa, para os padrões da biologia, molécula do fullereno fluorinado. A ciência sempre disse que, no macromundo, definitivamente as moléculas mostram propriedades de partícula, de modo que, de acordo com o modelo padrão, elas não poderiam exibir nenhuma propriedade ondulatória quântica. Mas na realidade exibem. De fato, até o momento em que este livro foi escrito, a molécula do fullereno fluorinado detinha o recorde mundial de maior partícula individual a mostrar interferência quântica. A interferência, lembre-se, é um fenômeno ondulatório. O resultado dessas experiências é que a rachadura no ovo cósmico aumentou, pois essas moléculas são imensas para os padrões quânticos, portanto deveriam ser afetadas apenas pelas regras da física clássica. As experiências de Arndt e Zeilinger estão entre as primeiras a indicar que não existe uma separação nítida entre os mundos quântico e clássico. A rachadura no ovo cósmico aumenta ainda mais se levarmos essa ideia mais adiante, sugerindo que as próprias partículas subatômicas talvez sejam aparências e não coisas reais. Em outras palavras, o universo é dominado por ondas, e não por partículas. Essa ideia não é nova. Ela vem de um dos pais da física quântica, Erwin Schrödinger, que chamou as partículas de Schaumburg, mais comumente traduzido como aparências, e também das ondas de matéria de Broglie. O modelo NES do campo bioenergético humano concorda com uma teoria radical da física quântica chamada de teoria da ressonância espacial, concebida pelo físico Milhoff, segundo a qual a maioria das partículas é, de fato, só uma aparência causada pela interferência, das ondas, como será explicado em detalhes mais adiante. Wolff assevera que, quando duas ondas, de determinados tipos, interagem, a própria forma do espaço muda e o que é percebido por nós como diferentes partículas consiste, na verdade, em diferentes características do espaço, ressonâncias diferentes. A teoria do físico George E. Kramer, chamada de interpretação transacional, também sugere que as ondas, e não as partículas, seriam primordiais na natureza. Essas teorias, fundadas no papel predominante das ondas, estão ganhando larga aceitação na comunidade dos físicos, por estar claro que elas explicam muitos dos paradoxos e mistérios do modelo padrão quântico, como a dualidade onda-partícula, a não localidade e o entrelaçamento. Na verdade, uma experiência recente feita pelo físico Shahriar Afshar confirma em parte a hipótese de Wolff e Kramer. Essa experiência sacudiu o mundo da física, e seus resultados são extremamente controversos, como será discutido na próxima parte. O fim dos fótons. Afshar conduziu uma nova versão da experiência da dupla fenda, e seus resultados talvez façam a interpretação original dessa experiência mudar de rumo. Lembre-se de que a interpretação dada pelo modelo padrão à experiência da dupla fenda sugere que as coisas subatômicas exibem a dualidade onda-partícula. Lembre-se também de que as entidades subatômicas,
como o elétron ou o fóton, existem sobreposição de estados. No mundo quântico, não podemos afirmar que partículas e ondas existam em qualquer forma específica quando não as estamos olhando, mensurando e observando. Até aparecerem no mundo real, quando colapsamos a função de onda, não é possível saber nada a respeito delas com alguma certeza, nem o que são nem onde estão. Até ser medida, uma coisa quântica está em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Uma variação recente de Afissar da experiência da dupla fenda pode mudar essa interpretação. Ele afirma ter conseguido capturar assinaturas tanto de partícula como de onda numa partícula subatômica numa única experiência. Na verdade, Afissar acredita que o aspecto ondulatório da matéria surge primeiro, e que a interferência de todas as ondas do cosmo que resulta na aparência da matéria, aspecto de partícula da natureza. Essa experiência parece confirmar a intuição de Schrödinger de que o aspecto ondulatório da matéria é dominante e de que partículas são ilusões que resultam do comportamento das interações do campo quântico. O resultado da experiência inicial de Afissar é um desafio ao modelo padrão, significando, como ele mesmo diz, que algo em que todos acreditaram por 80 anos pode estar errado. Esse algo a que ele se refere é o aspecto partícula do fóton, porque, em sua opinião, a luz talvez seja apenas uma onda. Afissar afirma que, se seus resultados se provarem verdadeiros, não teremos escolha a não ser declarar morta a ideia de fóton de Einstein. As implicações de seu experimento, se confirmado de modo independente, são enormes. Como ele disse, se os mesmos resultados forem obtidos em experiências análogas usando outras partículas que não fótons, o debate abrangerá toda a mecânica quântica. Wolf e Kramer, como indicamos anteriormente, são dois dos físicos que primeiro defenderam teoricamente a ideia de uma realidade em que predomina a condição de onda, mas Afissar está entre os primeiros físicos que teriam demonstrado essa premissa experimentalmente. É desnecessário dizer que a interpretação de Afissar da experiência é objeto de grande controvérsia entre os físicos da corrente predominante atual, porque muda totalmente concepções já estabelecidas pelo modelo padrão. Contudo, mesmo alguns dos fundadores da teoria quântica estariam ao seu lado. Além de Schrödinger, outros físicos, entre eles Einstein, de Broglie e David Bohm, perceberam que a dualidade onda-partícula e a consequente natureza probabilística da física mostravam que o modelo padrão estava incompleto. Perceberam que devia haver leis ainda não conhecidas que poderiam explicar a indeterminação quântica. Hoje muitos se juntaram a eles na avaliação de que o modelo padrão precisa ser radicalmente corrigido. Como admitiu o ganhador do Prêmio Nobel David Gross, no encerramento de uma conferência de física em 2005, os físicos vivem hoje um período de absoluta confusão. Contudo, os paradigmas não morrem facilmente, tanto que físicos como Wolf, Kramer, Afissar e outros enfrentam tempos difíceis para conseguir que suas teorias sejam ouvidas de forma imparcial ou que suas experiências encontrem aceitação. Qualquer um que preste atenção ao estágio atual de desenvolvimento da ciência provavelmente concordará que a física está no ápice de uma outra revolução, capaz de mudar a maneira como encaramos a realidade, e a nós mesmos. Essa reavaliação é suscetível de exibir o mesmo radicalismo da teoria quântica quando eclodiu no cenário da física, no início do século XX. Uma das consequências mais importantes dessa reviravolta pode ser um novo modo de pensar sobre o corpo, porque parece no mínimo razoável afirmar que, se a física quântica está no âmago de tudo, e certamente da química então ela é igualmente primordial no corpo humano. Felizmente, o paradigma está mudando. E estamos encontrando evidências a esse respeito, principalmente no corpo humano. A bioenergia e a biofísica são disciplinas em ascensão que acabarão abrindo caminhos no austero terreno da medicina convencional. Enquanto o leitor está lendo este livro, biólogos e outros estão espanando pó de amontoados de pesquisas antigas e reexaminando os trabalhos de muitos pesquisadores do começo do século XX. Esses pesquisadores já foram rejeitados um dia, como charlatães, na pior das hipóteses, ou, na melhor, como tristemente mal compreendidos, mas agora biólogos e biofísicos de mente aberta estão percebendo que muitos deles eram na verdade, visionários e pioneiros. Reconhecemos humildemente que nos inspiramos neles. E agora nos voltaremos para um breve resumo de algumas de suas evidências para a biofísica,
A natureza quântica do corpo. 3. A inteligência do corpo. Os físicos quânticos descobriram que os átomos físicos são compostos de vórtices de energia permanentemente girando e vibrando. Cada átomo é como um peão oscilante que irradia energia. Como cada átomo tem uma assinatura energética, oscilação, própria, os agrupamentos de átomos, moléculas, irradiam coletivamente os próprios padrões de energia que os identificam. Assim, cada estrutura material do universo, incluindo você e eu, irradia uma assinatura energética única. Bruce H. Lipton, citologista, de biologia Ovelev. O século XXI é chamado de século da biologia, mas talvez fosse mais apropriado chamá-la de século da biologia quântica. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram, entre outros achados fantásticos, que a natureza do corpo pode ser holográfica, que as células do corpo humano emitem luz, que as células do sistema imune têm sinapses como as dos neurônios, que os tecidos conjuntivos do corpo formam uma rede sofisticada de informações não diferente de um segundo sistema nervoso, que os músculos possivelmente estocam memórias e que a água pode ser impressa com informações. À medida que produzem ferramentas cada vez mais sofisticadas e formulam novos tipos de perguntas, os pesquisadores vão provando que o corpo é mais assemelhado a uma rede inteligente e auto-organizada de informações do que jamais se julgou possível. O progresso deles se deve em grande parte à aplicação da física na biologia. Não é preciso dizer que o corpo constitui um dos mais complexos sistemas vivos. Contudo, a biofísica não é a física dos cientistas tradicionais. É necessário um enfoque mais criativo e mesmo ousado para entender a natureza dos sistemas vivos. Koichiro Matsuno e Raymond Sepatton escreveram: a biologia não consiste no uso da mecânica quântica já conhecida por meio das experiências da física tradicional, mas sim numa tentativa de expandir a mecânica quântica de uma forma nunca tentada pelos físicos. O estudo dos possíveis processos quânticos do corpo ainda está nos primeiros passos, mas uma área que desponta como de imenso interesse é a dos processos eletromagnéticos. Os cientistas costumavam pensar que energia elétrica e energia magnética eram coisas diferentes, mas por fim descobriram que se tratava de dois aspectos de uma única força. Os comprimentos e frequências variáveis, nível energético, das ondas eletromagnéticas compõem o espectro eletromagnético, que se estende desde as ondas de rádio, comprimentos de onda longos e energias baixas, até os raios X e raios gama, comprimentos de onda curtos e energias altas, com a luz visível recaindo por volta do ponto médio. Naturalmente, a ciência moderna já sabia há décadas que o corpo contém todo tipo de energia, incluindo a eletromagnética. Como o cérebro produz diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, por exemplo, a alfa, beta, delta e teta, os médicos podem detectar os estados do cérebro por meio de um eletroencefalograma, EEG, e determinar o estado elétrico do coração por meio de um eletrocardiograma, ECG. Os magnetos são de grande utilidade na medicina, especialmente nos exames por imagem. A maioria dos leitores está familiarizada com o equipamento de IRM, imagem por ressonância magnética, que usa magnetos para gerar uma imagem do tecido por meio da mensuração da densidade do tecido. Essa é uma tecnologia estática. Já o novo IRF, imagem por ressonância magnética funcional, constitui uma tecnologia dinâmica, produzindo a imagem de partes do corpo, como o cérebro, em funcionamento. No cérebro, por exemplo, o IRF mede o fluxo, o volume e a oxigenação do sangue, podendo, desse modo, mostrar como as diferentes partes do cérebro se ativam à medida que a pessoa cujo cérebro está sendo examinado se dedica a tarefas diferentes. Uma máquina de IRF é capaz de gerar imagens tridimensionais do tecido pela estimulação dos prótons das células. Os prótons têm propriedades magnéticas, por isso podemos pensar neles como minúsculos ímãs. São parte do núcleo do átomo de hidrogênio, que, por sua vez, faz parte dos trilhões de moléculas de água do corpo. A máquina de IRF cria um campo magnético extremamente forte. Estima-se que seja por volta de 30.000 vezes mais forte que o campo magnético da Terra, e então dispara no corpo do paciente ondas de rádio que afetam a orientação dos biomagnetos dos prótons, fazendo-os transmitir em determinada frequência. A máquina de IRF, então,
por meio de cálculos matemáticos e outras técnicas, cria um holograma da parte do corpo que foi digitalizada. O equipamento ILF pode, na verdade, constituir o primeiro instrumento médico holográfico. Tradicionalmente, o holograma consiste numa imagem tridimensional projetada sobre duas placas fotográficas bidimensionais. Quando uma luz coerente, como a do laser, por exemplo, é refletida numa placa, da superfície plana salta uma imagem tridimensional que parece flutuar no ar. Podemos girar a imagem para vê-la por todos os lados, o que realmente vemos é a gravação de padrões de interferência e fase. O holograma não é necessariamente uma imagem fotográfica. Alguns cientistas dissidentes ousam afirmar que o cérebro e até o universo inteiro constituem hologramas ou apresentam propriedades holográficas. O holograma tem propriedades curiosas. Vamos supor que criamos o holograma de uma maçã. Se cortarmos esse holograma, em vez de fragmentos pequenos da imagem da maçã, teremos muitas imagens completas da fruta, só que menores e um pouco menos claras que a original. Se girarmos a maçã holográfica nas mãos, teremos a impressão de girar a maçã real. Se movermos o topo da imagem na nossa direção, a haste da maçã se tornará visível. Se movermos o topo na direção oposta, veremos a parte inferior da fruta. É importante lembrar que o holograma, na verdade, nada mais é que uma demonstração da intensidade da luz, uma gravação dos fótons, emitida por um objeto ou paisagem. A bioluminescência é a luz emitida pelos organismos vivos, é a luz coletiva emitida por biofótons individuais. Como as pesquisas biofotônicas e bioeletromagnéticas são as que predominam no estudo das energias no corpo, começaremos por aí a nossa revisão da bioenergética. Antes, porém, é necessário examinarmos dois aspectos da pesquisa da biofísica que constituem um desafio especial para os estudiosos dos possíveis processos quânticos do corpo. Uma das muitas dificuldades para testar os sistemas biológicos, humanos ou não, consiste no fato de que o estudo dos processos quânticos tem de ser conduzido em vivo, o que significa com tecido vivo, não morto. Essa exigência, naturalmente, é um desafio com que a maioria dos cientistas não depara, nem mesmo biólogos convencionais. Os biólogos normalmente desmontam as células para estudá-las. É uma ciência reducionista, não integradora. Estudar células mortas ou decompostas pode ensinar muito, mas diz pouco sobre os processos quânticos coerentes que emergem apenas no interior da matriz de um sistema vivo. Assim, os biofísicos, para quem o ideal é estudar seres humanos vivos ou tecido vivo, têm um enorme desafio metodológico a vencer à medida que trabalham para tornar madura e próspera essa ciência tão jovem. O segundo desafio que os cientistas de vanguarda têm de enfrentar está mais ligado à crença do que à metodologia. Os cientistas convencionais negam a possibilidade de algum dia serem detectados efeitos quânticos no corpo, ou em qualquer coisa maior do que um átomo, em razão de um fenômeno chamado decoerência, que se fundamenta em dois pilares, tamanho e meio ambiente. A regra é que, quanto maior a massa de um objeto, menor a onda de matéria de Broglie, que representa o aspecto ondulatório da matéria e, portanto, sua assinatura quântica. Devido ao fato de a onda de matéria de Broglie ser inacreditavelmente pequena em comparação com a massa do corpo humano, não se poderia detectar, portanto, nem extrair, nenhuma informação quântica do corpo. Além disso, consta que a decoerência não pode ser detectada porque todos os objetos macroscópicos estão em interação com meios ambientes complexos e não há como separar informação quântica coerente do ruído produzido por aquelas interações. Em outras palavras, os objetos físicos muito maiores que um átomo são complicados demais, pois a quantidade de interações intricadas e complexas é imensa, para que os cientistas possam detectar apenas os sinais quânticos do objeto. A única forma de fazer isso, de acordo com o modelo padrão da física quântica, é isolar o objeto ou sistema do seu meio ambiente, a fim de evitar qualquer interação com luz, calor, moléculas de gás e outras coisas que poderiam colapsar a função da onda quântica. Como isso ainda não é possível, os cientistas convencionais garantem que o limite quântico clássico jamais poderá ser ultrapassado, que a decoerência é a regra e, em consequência, os objetos macroscópicos estão sujeitos apenas às leis da física clássica. Não nos precipitemos. A natureza sempre encontra uma forma de superar a ciência.
Recentemente pesquisadores observaram interferências quânticas no macromundo, detectando a natureza de grandes moléculas. Como dissemos antes, eles conseguiram entrelaçar átomos e moléculas grandes, o que significa que fizeram as partículas individuais formarem pares e trabalharem como uma equipe. No nível quântico, fótons entrelaçados tornam o laser possível, e elétrons entrelaçados explicam a supercondutividade. Pensava-se que o entrelaçamento fosse apenas um processo quântico. Contudo, descobertas recentes sobre entrelaçamento macroscópico estão ultrapassando os limites que a ciência julgava impenetráveis. Brian Judigard e seu grupo de pesquisadores, por exemplo, entrelaçaram as moléculas do gás césio. Outros cientistas entrelaçaram íons e até mesmo átomos de sódio, que são enormes, pelos padrões quânticos. Os cientistas entrelaçaram partículas subatômicas e teletransportaram as informações carregadas por essas partículas, um fenômeno que antes só se via em filmes de ficção científica. Os limites supostamente fixos entre micromundo e macromundo estão se desvanecendo, e mais depressa do que se esperava. Na verdade, cada vez mais físicos e biólogos, principalmente os pesquisadores conscientes, estão descobrindo que os métodos e teorias científicos reducionistas do passado nunca terão como explicar adequadamente os processos dos sistemas vivos. Por isso agora se voltam para a física quântica em busca de respostas, e estão detectando impressões digitais dela em quase toda parte. O que eles estão encontrando pode mudar a face da física quântica, porque, como escreveu Mark Buchanan, embora pareça que informação surge de partículas quânticas, na verdade talvez seja exatamente o oposto. As partículas quânticas talvez assumam seu comportamento em virtude das informações que transportam. É cada vez maior a quantidade de evidências em favor da teoria de que a vida, num nível mais fundamental que aquele mostrado pela química, depende de campos de informação. Uma célula sabe como e quando se multiplicar, uma proteína sabe como e quando se transformar em uma complexa estrutura tridimensional, e um músculo sabe como e quando responder se a pessoa quer mover a perna. Muitos pesquisadores estão trazendo à tona os processos de informação do corpo e percebendo que essas redes de informação são regidas por regras quânticas, e não clássicas. Naturalmente, informação e entrelaçamento quântico também estão no centro dos estudos sobre a consciência. Inúmeros pesquisadores afirmam que o entrelaçamento pode explicar o que é a consciência, e tem como demonstrar isso macroscopicamente. Por exemplo, em Entangled Minds, Extrasensory Experiences in a Quantum Reality, Dan Radin, diretor do laboratório do Institute of Noetic Sciences, e ex-pesquisador de fenômenos paranormais do governo dos Estados Unidos, descreve uma experiência em que os pesquisadores não só mostraram o entrelaçamento de estados cerebrais como também captaram os efeitos físicos e biológicos do entrelaçamento. Duas pessoas foram conduzidas a dois aposentos bem distantes e previamente protegidos para impedir a penetração de energias eletromagnéticas e outros tipos de energia. Cada pessoa foi conectada a um equipamento capaz de localizar com precisão a área de atividade do cérebro. Uma luz então começou a pulsar nos olhos de uma das pessoas, provocando atividade em uma parte específica do cérebro. No momento da pulsação da luz nos olhos da primeira pessoa, o cérebro da segunda, que estava no outro aposento e não fora exposta a nenhuma pulsação luminosa, também se tornou ativo no mesmo lugar, conforme indicado pela tecnologia de digitalização do cérebro. Trata-se de uma não localidade, portanto um evento quântico. A única explicação plausível é que as ondas cerebrais das duas pessoas de alguma forma se entrelaçaram em um nível quântico. O que é sem dúvida espantoso nessa experiência, e em outras semelhantes, é que houve uma transferência de informação quase instantânea, que causou um efeito real no mundo macroscópico. O mecanismo para essa transferência parece ser um campo quântico de consciência, que, em razão de alguma forma de entrelaçamento, forma atualmente não entendida dentro dos parâmetros do modelo padrão da mecânica quântica, pode transmitir instantaneamente informações sobre o estado do cérebro de uma pessoa para outra. O fato de o efeito ter sido quase simultâneo, cruzando o espaço e penetrando em um aposento protegido contra energia eletromagnética, significa que nenhum sinal desse tipo de energia poderia ter sido a causa. A mudança, então,
deve ter sido intermediada pelo campo de informação, que não é restringido pela teoria da relatividade. Essas experiências desconcertam até mesmo os cientistas de vanguarda por sugerir que, em algum nível profundo, básico, estamos todos interligados. O mecanismo mais plausível para essa rede de relacionamentos é o efeito de campo. Os campos de informação permeiam o universo, e todas as coisas fazem parte dessa intricada rede de relacionamentos, interligando tudo de uma forma que mal começamos a imaginar, que dirá investigar. Em termos de decoerência, essa experiência sugere que a existência de um limite fixo entre o mundo quântico e o não quântico não passa de ilusão. Tudo no universo está entrelaçado, portanto, num nível primordial, tudo afeta ou está correlacionado a tudo mais. Alguns biólogos convencionais estão começando a perceber que isolar o estudo da vida do seu meio ambiente cria uma falsa dicotomia. E sugerem que a melhor forma de romper essa suposta barreira entre micromundo e macromundo é aprender a mensurar o sistema partículas/massa/objeto e o meio ambiente no qual ele está entrelaçado. O matemático X. Clark, por exemplo, ponderou: decoerência é a perda de informação quântica para o meio ambiente, mas o universo como um todo não tem meio ambiente. Cosmologicamente, a informação nunca se perde. Isso sugere que o universo se mantém coerente. É e será sempre um sistema quântico puro. A não coerência da física de escala média é só uma consequência de nossa visão estreita. É possível que Radin e seus colegas pesquisadores da consciência e da paranormalidade estejam realizando o que Clark sugere ser possível: mensurar o objeto de estudo em sua interação com o meio ambiente. Talvez também seja isso que o NES está realizando em relação ao corpo bioenergético. Para estudá-los, a ciência convencional tende a isolar os objetos. A avaliação feita pelo NES, porém, não é uma mensuração do corpo bioenergético isolado, mas sim da sua integridade funcional em relação ao meio ambiente, tanto interno quanto externo. Ou seja, é a medição do estado do corpo bioenergético em relação a tudo que vem do meio ambiente externo, ondas eletromagnéticas, gravidade, exposição a poluentes e toxinas, etc., e do estado interior da pessoa, emoções, dieta, metabolismo celular e outros fatores. Podemos afirmar que se trata da medição do estado das alças de Feedback do corpo bioenergético. Os biólogos nos dirão que nada vivo existe de forma isolada. Até mesmo os organismos unicelulares precisam receber alguma coisa, como por exemplo alimento, do meio ambiente. A física da vida é a física das alças de informação, que promovem a troca de feedback entre organismo e meio ambiente, para que o organismo possa constantemente ajustar-se e manter a homeostase. Os biólogos têm até nomes para os estudos formais das alças de feedback entre células de organismos vivos e seus meios ambientes: biologia de sistemas e epigenética, que significa controle sobre a genética. Em The Biology of Belief, Bruce Lipton, citologista e ex-professor da Universidade Princeton, escreveu, acerca da própria epifania científica e pessoal, que a informação, na forma de alça de feedback entre células e meio ambiente, representa a inteligência do corpo. Ao tentar isolar uma cultura de células vivas para o estudo, ele afirmou: 20 anos depois de meu orientador, Ir Königsberg, aconselhar-me a considerar primeiro o meio ambiente quando as células estão doentes, eu finalmente entendi. O DNA não controla a biologia, e o núcleo das células não constitui o seu cérebro. Da mesma forma como você e eu, as células são formadas pelo lugar onde vivem. Em outras palavras, o meio ambiente. Embora mais pesquisas sejam necessárias para provar a hipótese a seguir, o NES talvez seja a primeira biotecnologia capaz de avaliar o estado de saúde da pessoa levando em conta o entrelaçamento do meio ambiente com o corpo, por meio do campo bioenergético. Um escaneamento NES pode avaliar se as informações do meio ambiente, externo ou interno, estão chegando de maneira adequada às células, num estado coerente e não distorcido. Uma série de escaneamentos NES ao longo do tempo pode repor as camadas do campo bioenergético holográfico, os campos de informação que gravam tudo o que acontece na pessoa ao longo do tempo e os efeitos de tudo a que ela foi exposta, e acessar as informações estocadas em cada camada. O paradigma científico está mudando, e tanto a bioenergética quanto a biofísica são disciplinas em franco desenvolvimento,
podendo eventualmente ingressar no terreno sólido da medicina convencional. Na verdade, nós tunês nos atrevemos a sugerir que os sistemas vivos, orgânicos, se revelarão uma espécie de terceiro campo da natureza. A física clássica e a física quântica são atualmente vistas como dois campos fundamentais, mas distintos, da natureza. Esse terceiro campo provavelmente se revelará uma fusão ou integração das duas. A próxima grande revolução já está acontecendo, e gira em torno das propriedades integradoras da vida. A revolução depende de continuarmos a descobrir novos métodos intelectuais e tecnológicos para o estudo dos seres humanos, e outros organismos, vivos, que respiram, e das propriedades especiais que definem a vida. Se fizermos isso, uma nova medicina surgirá, uma visão da saúde que integre nossos aspectos físico e energético. Examinemos agora algumas das evidências dessa nova visão em relação ao corpo. Biofótons. Foi o biofísico alemão Fritz Albert Pope, considerado o pai da pesquisa bioeletromagnética moderna, quem cunhou o nome biofóton, nos anos 1970. Ele é um homem fascinado pela luz, especialmente pela forma como ela interage com o corpo, e sua pesquisa é, em larga escala, responsável por estimular os cientistas de todo o mundo a decifrar os segredos de como o corpo produz e utiliza a luz ultrafraca e outras ondas eletromagnéticas. Entre as maiores descobertas de Pope, destaca-se a de que compostos carcinogênicos e não carcinogênicos usam a luz de modos diferentes. Muitas substâncias químicas absorvem luz e podem tornar a emiti-la. O que Pope descobriu foi que os compostos carcinogênicos de alguma forma mudam o sinal luminoso emitido pelas células, embaralhando antes de as células o reemitirem. Além disso, para seu espanto e de outros, Pope descobriu que principalmente os carcinogênicos costumavam embaralhar a luz numa frequência de 380 nanômetros. Ele passou a acreditar que essa era uma amplitude de onda especial no que diz respeito ao corpo, e logo fez a conexão com o mecanismo de fotorreparação, no qual as células reparam danos provocados pelos raios ultravioleta do sol e de outras fontes. A fotorreparação é um processo bastante estudado mas pouco entendido, e Pope deu um salto intelectual dos mais ousados ao afirmar que, para fazê-la, as células precisam emitir luz. Quando aprofundou as investigações, ele ficou chocado ao descobrir que há uma amplitude de onda em que o processo de fotorreparação celular funciona com mais eficiência, 380 nanômetros. Pope deduziu que talvez os compostos que causam o câncer o façam porque bloqueiam a amplitude específica de ondas de luz de que as células precisam para reparar os danos provocados pelos raios ultravioleta. Para continuar a estudar a luz no corpo, Pope precisava de uma nova tecnologia, capaz de detectar a luz em intensidades ultrafracas. Bering Wood, um de seus alunos de pós-graduação, aceitou o desafio, e logo os dois estavam empregando a nova tecnologia para investigar se células vivas emitem luz. Começaram com sementes de pepino, e de fato encontraram luz, mas, ambos ponderaram, talvez fosse apenas resultado da fotossíntese. Então, plantaram sementes de pepino no escuro e testaram em condições que garantissem que a fotossíntese não teria nenhum efeito. Mesmo assim encontraram luz. E, o que é mais interessante, luz coerente. Como explicamos antes, acredita-se que os processos quânticos dão lugar aos processos clássicos do meio ambiente quente e úmido do corpo, porque o calor e as influências caóticas do meio ambiente levariam à decoerência dos sinais quânticos. O fato de Pope ter encontrado luz coerente no corpo representou uma reviravolta em algumas das mais arraigadas crenças da física e da biologia. O que há de tão especial no fato de ser luz coerente? Bem, isso significa que os fótons individuais de alguma forma se tornam interligados e cooperativos, trabalhando juntos na transmissão de informações sobre o estado do sistema. Imagine, por exemplo, torcedores durante uma partida de futebol, indisciplinados na maior parte do tempo no momento em que concentram atenção e juntos fazem um movimento de onda. Isso é coerência em ação. Os indivíduos ainda eram indivíduos, mas, por um momento, se juntaram e agiram como se fossem um só, num comportamento dotado de propósito e significado. Ninguém acreditava que as partículas quânticas do corpo pudessem cooperar dessa maneira. Depois de pesquisar mais,
Poe passou a crer que a fonte de luz coerente do corpo é o DNA. Ele acredita que o DNA usa sinais de luz para coordenar as centenas de milhares de processos químicos que ocorrem a cada segundo em cada célula do corpo. Pope, por fim, testou sua teoria com pessoas saudáveis e também com doentes. O que ele descobriu foi intrigante. As células de pessoas saudáveis emitiam luz coerente. No caso dos doentes, porém, a luz emitida estava embaralhada, ou as células emitiam luz coerente de mais ou de menos. A jornalista Lynne McTaggart, ao narrar os resultados dos primeiros testes, escreveu: na totalidade dos casos, os pacientes de câncer perderam esses ritmos periódicos naturais e também sua coerência. As linhas de comunicação internas estavam embaralhadas. Eles perderam a conexão com o mundo. Falando em termos práticos, sua luz estava se apagando. O contrário ocorreu com os portadores de esclerose múltipla. Em um estado de ordem excessiva. Os pacientes estavam recebendo muita luz, o que inibia a capacidade de trabalho das células. Estavam se afogando em luz. Os resultados das experiências de Pope ainda não se traduziram em nenhuma terapia viável, mas têm guiado pesquisadores do mundo todo em direções nunca antes imaginadas. Realmente, muitos seguiram a pista de Pope, estudando a bioluminescência do corpo e o papel dos biofótons na saúde e na doença. Por exemplo, uma equipe liderada por cientistas coreanos confirmou que outros pesquisadores da Alemanha, da Rússia, da Polônia, da Itália, da China e dos Estados Unidos haviam descoberto que o corpo realmente emite luz coerente ultrafraca. No artigo Biophoton emission from the hands, a equipe relatou ter detectado 34% mais biofótons, na faixa de 300 a 650 nanômetros, provenientes das mãos de seus 20 voluntários saudáveis do que se poderia esperar se os biofótons resultassem apenas das emissões naturais do ambiente. Também confirmou que os biofótons não eram consequência de radiação térmica ou calor do corpo. A célula. No capítulo 1, citamos a reformulação de Gilbert Ling da teoria da membrana celular. Ele e inúmeros outros biólogos celulares e moleculares não acreditam que a teoria do bombeamento da membrana, da troca sódio-potássio, da célula esteja correta. Entre as razões destaca-se o fato de que as células não dispõem de energia suficiente para manter as bombas trabalhando e que o saco da membrana celular por si só não permite que os íons de sódio atravessem, como prevê a teoria do bombeamento de canal. Enquanto os biólogos convencionais apontam o núcleo celular, que contém o DNA, como o centro de comando da célula, Ling confere esse papel ao protoplasma. O protoplasma, uma espécie de matriz celular interna, tem sido foco de intenso estudo pelos cientistas de vanguarda, porque aparentemente as funções mais vitais da célula acontecem aí. Na verdade, a matriz protoplasmática celular talvez seja mais importante que o DNA enrodilhado no núcleo de cada célula. Ling, contudo, não é o único cientista a revolucionar o conhecimento estabelecido acerca do funcionamento da célula. Lipton vê a membrana celular como básica e, assim como Ling, considera menos importantes o núcleo da célula e o DNA. Ele relatou experiências com células enucleadas, aquelas cujo núcleo foi retirado. Supõe-se que o DNA programe tudo o que for vital para a célula, que seja o seu cérebro. Entretanto, as células cujo núcleo, e, portanto, o DNA foi removido sobreviveram e funcionaram por mais de 2 meses. Lipton observa. As células enucleadas viáveis não ficam à toa como pedaços mortos de citoplasma em sistemas de suporte à vida. Essas células ativamente ingerem e metabolizam alimentos, mantêm a operação coordenada de seus sistemas fisiológicos, respiração, digestão, excreção, motilidade etc., e conservam a capacidade de se comunicar com as outras células e de responder adequadamente ao crescimento e aos estímulos ambientais que requerem proteção. Embora as células enucleadas não possam se dividir nem reproduzir partes das proteínas de que precisam para a sobrevivência a longo prazo, a experiência de Lipton demonstra que o núcleo não constitui o centro de controle das células. As células enucleadas podem funcionar normalmente, só não podem se reproduzir. Isso levou Lipton a insinuar que os biólogos que acreditam que a inteligência da célula está no núcleo estão confundindo gônadas com cérebro. Em vez disso,
Ele acredita que a membrana celular é o centro principal de comando e controle de informações. A membrana recebe sinais do mundo externo, interpreta-os em relação às próprias condições e as das demais células do corpo, e então transmite a informação apropriada para o interior da célula. Os sinais do meio ambiente, por exemplo, podem fazer as células estimularem mudanças no formato da proteína, e essas mudanças, por sua vez, passarão informações para o DNA e no núcleo da célula. Lipton escreveu: estudos das sínteses de proteína revelam que as descagens epigenéticas, acima do nível dos genes, podem criar 2000 ou mais variações de proteínas, regulatórias, do mesmo código de genes. O código da vida, então, pode não ser o DNA, mas sim a capacidade, inteligência, das células de se comunicar com o meio ambiente. As células não são bolsas isoladas de fluidos que contêm o motor da vida, DNA, mas funcionam como sistemas de antenas, estações de rádio, para transmitir instruções para o DNA por meio do monitoramento do meio ambiente tanto interno quanto externo do corpo. Essas alças de feedback então coordenam as funções essenciais da vida. Outros pesquisadores estão conduzindo experiências que confirmam que a supremacia da célula como centro de comunicação do corpo depende, pelo menos em parte, de sua capacidade de funcionar como receptor de informações do meio ambiente. W.R.A.D., pesquisador de bioeletromagnetismo, examinou o que ele chama de crescimento do consenso científico entre biólogos celulares e moleculares acerca de que as células são sensíveis a campos externos, como por exemplo campos eletromagnéticos ambientais, e de que esses campos transmitem informações que as células usam no nível atômico para coordenar a atividade fisiológica. O físico Herbert Froelich, cujo trabalho discutiremos mais detalhadamente adiante neste capítulo, descobriu que as células oscilam, ou vibram, coletivamente, o que propicia a criação de uma espécie de rede cooperativa, ou campo, de informações no corpo. Essas oscilações ficaram conhecidas como oscilações de Froelich. Através desse campo, as informações podem alcançar quase instantaneamente todos os recantos do corpo. Froelich também defende a tese de que o conjunto de células que compõem a matriz viva do corpo forma uma estrutura cristalina por meio da qual o corpo se torna extremamente sensível aos sinais do meio ambiente. Poderíamos citar inúmeros estudos que mostram como os limites entre o interior da célula, e nosso material genético, e o meio ambiente externo são menos rígidos do que os biólogos convencionais gostariam que acreditássemos. Confiamos, porém, que o ponto principal ficou claro: pode-se pensar as células como organismos dotados de uma espécie de inteligência e que cooperam ativamente em vastas redes de comunicação dentro do corpo e entre o corpo e seu meio ambiente. A matriz do tecido conjuntivo. O corpo está repleto de sinais e mensagens que mantêm em funcionamento a complexa máquina de sua biologia. Tendemos a considerar o cérebro como o gerador da inteligência do corpo, mas as informações são continuamente enviadas e recebidas pelos sistemas nervoso e muscular, pela rede de tecido conjuntivo, pelo sistema circulatório e imune, bem como por muitos outros sistemas e estruturas biológicas. Estudos recentes revelaram que essa comunicação é coordenada não só pelo cérebro, mas também pelo tecido conjuntivo, que forma uma rede ainda mais abrangente no corpo. A pesquisa bioenergética mostra que muitos tipos de molécula biológica têm a configuração de uma treliça cristalina, permitindo que as moléculas sejam agrupadas de maneira bem apertada, para que os sinais possam correr pela rede em forma de treliça de moléculas numa velocidade quase instantânea. O tecido conjuntivo do corpo, em particular, parece constituir um eficiente transmissor de informações. Essa matriz é composta por vários tipos diferentes de tecido, normalmente chamados de tecido facial, que percorrem o corpo em profundidades variadas. As linhas de Langer, ou linhas de tensão, são uma rede de face superficial que fica logo abaixo da pele, e o sistema perineural consiste numa rede de tecido conjuntivo que se estende pelo corpo ao redor dos nervos, permitindo que as ondas neurais do cérebro se propaguem por todo o corpo. Os sistemas digestório e linfáticos são formados por um tipo de tecido conjuntivo chamado colágeno, e o sistema muscular é feito de outro tipo de tecido conjuntivo, a miofáscia. Como Oshima escreveu em Energy Medicine and Therapeutics and Human Performance, todos os movimentos,
tanto os do corpo como um todo quanto os de suas menores partes, são criados por tensões transmitidas através da trama do tecido conjuntivo. Trata-se de um material de cristal líquido, e seus componentes são semicondutores. Uma das propriedades semicondutoras do tecido conjuntivo é a piezoeletricidade, termo originado de palavra grega que significa pressão elétrica. Em razão da piezoeletricidade, cada movimento do corpo, cada pressão e cada tensão em qualquer ponto gera uma variedade de sinais bioelétricos oscilantes ou microcorrentes e outros tipos de sinal. Como estão incrustadas em tecido conjuntivo, as células podem comunicar-se através dessa rede de piezoeletricidade, tornando o corpo um vasto sistema eletromagnético de sinalização que possibilita que cada célula saiba o que a outra está fazendo. Outros estudos mostram que o tecido conjuntivo, como importante rede de informação, pode ser vital para as várias outras funções básicas do corpo. Pode mediar o estado emocional do corpo, porque a memória, especialmente a traumática, pode ser armazenada em músculos e outros tecidos. Sua capacidade de lidar com toxinas e a capacidade das células de processar eficientemente a energia, na forma de ATP. A matriz do tecido conjuntivo talvez seja o território menos explorado do corpo em termos de processamento de informações, e a descoberta de suas riquezas depende de mudanças drásticas em nossa concepção de saúde e de tratamento de doenças. Microtúbulos. As células contêm seu próprio tipo de tecido conjuntivo, o citoesqueleto. Entre outras estruturas, o citoesqueleto contém microtúbulos, tubos minúsculos e ocos traço, que se tornaram foco de estudo da biofísica porque os processos quânticos nos microtúbulos do cérebro podem explicar o mecanismo de memória e até a consciência. Com efeito, uma das teorias mais promissoras para explicar a consciência vem dos pesquisadores da biofísica que postulam que a consciência é holográfica. Enquanto os pesquisadores convencionais do cérebro descrevem a consciência como resultado dos processos eletroquímicos que ocorrem por meio de sinapses e dependem dos neurônios, os pesquisadores da biofísica afirmam que os microtúbulos na verdade podem constituir a estrutura da qual surge a consciência, no todo ou em parte, porque dentro deles ocorre o estranho processo do tunelamento quântico. Esse é um processo bastante examinado na física, em que as partículas, como os elétrons, se movem de um lugar, dentro dos microtúbulos, para outro, fora dos microtúbulos, sem ter de percorrer a distância entre os dois pontos. Em outras palavras, as partículas quânticas podem cruzar paredes sem realmente atravessá-las. Elas simplesmente aparecem do outro lado. Os cientistas especulam que a natureza quântica desse processo permite a distribuição de informações pelo corpo de maneira quase instantânea. Outros pesquisadores sugerem que a memória não se localiza apenas no cérebro, mas se distribui pelo corpo inteiro, o que implica que aqueles microtúbulos do citoesqueleto exercem um papel crucial no armazenamento e na distribuição da memória pelo corpo. Como veremos mais adiante, o modelo NES de saúde reconhece que esses microtúbulos, bem como cavidades de todas as formas e tamanhos, são vitais para a saúde do corpo, pois uma de suas funções mais importantes parece ser a de coletores de energia de ponto zero, fundamental para a constituição do corpo e de seu bem-estar. O sistema perineural. O Dr. Roberto Becker é pioneiro no estudo do efeito das ondas eletromagnéticas sobre a saúde. A área de sua pesquisa que mais nos intriga e que comentaremos neste capítulo é a sua visão acerca das tarefas do sistema perineural, aquela rede de tecido conjuntivo que circunda os nervos e que pode ser considerada um sistema nervoso separado. O sistema nervoso central, que depende do cérebro, é conhecido por sua velocidade. Quando estamos em perigo, não temos tempo para pensar, só para reagir. A divisão simpática do sistema nervoso autônomo fornece um jorro de energia que nos ajuda a responder rapidamente quando somos ameaçados. Contudo, no caso da maior parte das funções fisiológicas cotidianas que nos mantêm vivos, a precisão é preferível à velocidade. Células, tecidos e órgãos desempenham tarefas que exigem precisão, como a produção de um hormônio específico na quantidade e no momento exatos. Quando isso não acontece, o resultado pode ser o surgimento de doenças, principalmente as crônicas. O sistema baseado no cérebro tem mais capacidade de levar a mensagem onde ela precisa chegar com rapidez do que de cuidar da exatidão de seus detalhes.
Becker aponta o sistema perineural como o sistema perfeito para a transmissão de informação acurada, porque transfere a informação por meio de ondas muito lentas. Ele vê o sistema perineural como analógico, enquanto o sistema nervoso baseado no cérebro é um sistema de pulso rápido, digital. A pesquisa de Peter fundamenta e corrobora aspectos do trabalho de Becker. Na segunda parte deste livro, veremos como se desenvolveu a partir da pesquisa inicial de Peter, objetivando uma compreensão mais profunda dos meridianos da acupuntura. Esses meridianos são considerados canais de energia que percorrem o corpo, mas o tipo de energia que passa por eles e de que maneira essa energia afeta o corpo são fatos em grande parte ainda não explicados. Na medicina tradicional chinesa, existe a crença de que uma energia vital, chamada Qi, flui por esses canais meridianos, muitos dos quais se localizam logo abaixo da pele. Canais internos mais profundos estendem-se a partir dos canais principais, mas esses meridianos internos, ao contrário dos meridianos da superfície, não têm pontos de acupuntura no nível da pele. O que deve fluir bem através dos meridianos de todo o corpo para que a pessoa se mantenha saudável e emocionalmente equilibrada. Muitos textos, chineses ou não, sugerem que os meridianos são de fato intimamente ligados, de uma perspectiva informacional, à pele, que constitui, sem dúvida, o maior órgão do corpo. Já é de amplo conhecimento que as agulhas de acupuntura, inseridas através da pele, podem estimular canais energéticos que percorrem o corpo. Esses canais parecem estar conectados às linhas de Langer, o tecido conjuntivo superficial que fica logo abaixo da pele, mas Peter não achava que essa fosse a explicação. Em suas experiências, ele descobriu que os meridianos, principalmente o do fígado, estão estreitamente ligados a camadas profundas de tecido conjuntivo e mal conversam com a pele ou com suas camadas mais superficiais. É mais provável que os integradores NES, como Peter passou a chamar os mapas das rotas de informação ao longo do corpo, não estejam conectados às linhas de Langer, mas sim ao sistema perineural. Esse resultado surpreendente coincide com o trabalho de Becker e de outros cientistas, que vê o tecido conjuntivo como uma rede de informações vital para o funcionamento adequado do corpo e para a manutenção da saúde. Essas descobertas também corroboram as teorias de Ida Rolf, criadora da terapia de massagem profunda Rolfing, que recebeu esse nome em homenagem a ela, e dos criadores de várias outras terapias de liberação miofacial, que acreditam que a condição das camadas mais profundas do tecido conjuntivo reflete o estado geral da saúde. O sistema imune. O fato de a matriz do tecido conjuntivo transportar as informações pelo corpo como se fosse uma espécie de segundo cérebro, ou outro tipo de sistema nervoso, não é coisa de ficção científica. Além disso, é possível que não haja envolvimento apenas da rede de tecido conjuntivo na formação dessa trilha de informações. Um estudo recente, relatado na Scientific American em 2006, mostra que foram descobertas sinapses, até então encontradas somente na rede neural do cérebro, no sistema imune. Os pesquisadores acharam células imunes que desenvolviam conexões estruturadas mas adaptáveis, tinham o aspecto das sinapses cerebrais e pareciam funcionar como elas. Eles especulam que essas células imunes talvez formem uma rede de compartilhamento de informações para o combate às doenças. Embora essas descobertas sejam controversas, os imunologistas afirmam que as funções das sinapses do sistema imune poderiam incluir o início da comunicação, ou seu término, ou ajudar no controle do volume, por assim dizer, dos sinais entre duas células. Eles também acreditam que os vírus exploram essas sinapses da célula imune. Um grupo de pesquisadores mencionados no artigo da revista relatou ter visto o fenômeno da sinapse viral, de modo que aparentemente os vírus, conhecidos por sequestrarem o equipamento celular para copiar seu material genético, também são capazes de cooptar os mecanismos celulares de comunicação para saltar de uma célula para outra. Campos coerentes. A história da medicina vibracional é extensa e complexa demais para ser abordada de maneira apropriada neste capítulo, mas vários aspectos dessa disciplina são cruciais para a nossa investigação da bioenergética e dos processos quânticos do corpo. A ressonância, em particular, está se tornando um importante método de comunicação intracelular. A palavra ressonância se refere às frequências compartilhadas dentro de um sistema.
E acontece de duas formas, destrutiva ou construtiva. O exemplo clássico de força ressoante destrutiva é o de um pelotão de soldados marchando por uma ponte. Como os passos são sincronizados, as botas dos soldados batem na ponte ao mesmo tempo, criando uma frequência compartilhada, ou ressonância. As vibrações combinadas